Agora, 3h09, a gente aciona a nossa reportagem na capital federal. O Rafael Procópio está com a gente porque vivemos a expectativa do início do tarifaço imposto pela Casa Branca, pelo governo dos Estados Unidos. E hoje o presidente Lula participou de uma reunião com os integrantes do Conselhão, né, o nome popular dado ao Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, um grupo que reúne representantes das mais variadas áreas, os mais variados setores da sociedade brasileira, e ele falou a respeito desse tarifaço, não é, Rafael? Boa tarde para você. É isso, Ale, Isa, boa tarde a vocês, a todos que estão nos acompanhando. Esse conselhão que é uma marca aí do governo do PT, especialmente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lembrando que esse conselhão, o nome certo, né, o Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, reúne aí os membros do governo federal, do Poder Executivo e diversos membros aí da sociedade civil, empresários, enfim, pessoas que podem participar, dando literalmente conselhos ao governo e também prestando contas de tudo que tem sido feito durante esse período, para, enfim, promover políticas públicas da sociedade. E esse conselho também serve para levar ao governo federal também ideias sobre políticas públicas. Além do presidente Lula, discursou também a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e esteve presente também o vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin. A gente vai ouvir agora um trechinho, inclusive, da fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. É claro que o tema foi o tarifaço. Fernando Haddad vem falando disso já falou aqui também na nossa programação, na entrevista essa semana no Entre Nós, falou um pouquinho sobre o tarifaço e mesmo que, segundo ele, a maioria das exportações brasileiras, principalmente o que tange o agronegócio, não sejam impactadas diretamente com todas aquelas exceções dadas pelo governo norte-americano, o governo vai continuar trabalhando para que o impacto na economia brasileira seja o menor possível. Vamos acompanhar. Estamos atentos, porque não é porque 2%, 1,5% das exportações serão afetadas, que nós vamos baixar a guarda, porque nós sabemos que há nesse 1,5% setores muito vulneráveis, setores que geram muito emprego, caso da fruticultura, setores que exigem da nossa parte uma atenção especial que vai ser dada. O presidente dispõe dos instrumentos necessários para socorrer essas famílias prejudicadas com uma agressão que já foi chamada de injusta, de indevida, de não condizente com os 200 anos de relação fraterna que nos ligam ao povo dos Estados Unidos. Bom, pessoal, antes de mais nada, só explicar um pouquinho desse barulho que a gente está ouvindo aqui no fundo. Estamos no Salão Verde da Câmara dos Deputados e está tendo agora uma coletiva da base aliada falando dessa obstrução da oposição nos trabalhos tanto aqui na Câmara quanto no Senado Federal. Voltando à questão do Conselhão, no discurso do presidente Lula, ele disse que se atém ao discurso escrito, algo que não é muito comum para o presidente da República, que geralmente improvisa nesses eventos públicos. Disse que ia medir cada palavra, porque o momento político ele é um pouco mais delicado e é preciso pensar cada fala que é dada. Lembrando que o presidente Lula também falou sobre tarifaço, falou sobre Donald Trump, mas de uma forma um pouquinho mais amena, inclusive fazendo essa abertura para um possível diálogo com o presidente norte-americano, algo que está sendo pelo menos pensado e minimamente discutido aí entre os membros, entre as pessoas que participam ali do Palácio do Planalto. O Conselhão ainda não acabou, tem alguns painéis ainda durante a tarde de hoje, mas o alto escalão do governo Lula não participa mais desses principais eventos, mas essas políticas públicas e a função desse Conselhão continuam prevalecendo aqui na capital federal. Continuam as reuniões durante essa terça-feira, pessoal. Rafa, eu vou mudar de assunto rapidinho, mas aproveitando que você está aí ao lado da notícia, literalmente, como que tá a temperatura política no Congresso Nacional, primeiro dia de volta presencial ao Congresso, ao trabalho? A gente viu, falava com o Ivan Brandão no início do Alta Frequência, vários deputados da oposição, de fato, trancando a pauta na bancada do Congresso, ali nas comissões, fazendo protestos, inclusive com a boca, os olhos tapados. O que você relata pra gente? O que você enxerga aí? A situação também já está se manifestando? Olha, Isa, eu estava ali no plenário aqui da Câmara dos Deputados no momento que estancou uma confusão. Estamos aqui acompanhando ao fundo o líder do PT na Câmara dos Deputados, que é Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, falando do que a base do governo vai fazer a partir deste momento. Porque o que eu consegui pescar ali na hora dessa confusão, que começou justamente quando Lindbergh chegou no plenário, provocando a oposição que estava ali ocupando a bancada com esparadrapos ali na boca, alguns com esparadrapos até nos olhos e nos ouvidos,
eles falando que isso é uma atitude anticonstitucional, fazendo com que as pautas de interesse do povo brasileiro não sejam votadas e, enfim, aquela discussão que a gente já vê há um tempo de oposição versus base, principalmente envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Lindbergh Farias falou no meio desta confusão que existem algumas pautas de muita importância, de muito interesse que precisam ser votadas. Ele citou especialmente a questão da ampliação da faixa de isenção do imposto de renda. E agora ele está justamente explicando esses próximos passos da base para que as pautas consigam ser votadas, não só aqui na Câmara dos Deputados, como também no Senado Federal. Também pesquei de alguns membros ali da base falando que estavam tentando conversar com o presidente Hugo Mota, que não tem respondido até então. E mesmo com a volta dos trabalhos legislativos, ele não está em Brasília, ele está na Paraíba, não voltou ainda à capital federal, e a gente já teve, inclusive, uma fala mais cedo de Altineu Cortes, que é do PL do Rio de Janeiro, um dos membros da mesa diretora, dizendo que se Hugo Mota não pautar a questão da anistia, a gente lembra que mais cedo a base falou que são 3 pontos aí desse pacote de paz: o impeachment de Alexandre de Moraes, a PEC 33, a PEC 33 e o PL que traz a anistia para os condenados pelos atos de 8 de janeiro. Foi dito aí que Altineu Cortes, na verdade, disse que se Hugo Mota não pautar a questão da anistia, ele próprio, como um dos membros da mesa diretora, vai pautar. Hugo Mota ainda não se manifestou, nem ele próprio pelas redes sociais, muito menos a assessoria dele. Mas isso é podemos dizer, está atropelando um pouco dessa hierarquia dentro da Câmara dos Deputados. E aqui na volta dos trabalhos nesse segundo semestre de 2025, o clima é bem intenso, né? Dá para dizer que desde 2023 a gente não vê um clima de tensão assim tão grande entre base e oposição. Em alguns momentos eu achei ali que dentro da Câmara dos Deputados, algum deputado ia sair na porrada com outro. E tem reforço na segurança nesse momento, Rafa? Pelo menos neste momento, não. O pessoal da delegacia de polícia aqui, não delegacia, mas o termo é a sigla DEPOL, que é a polícia, de fato, legislativa aqui da Câmara dos Deputados. Alguns deputados falaram que acionariam para tirar esses deputados da oposição da mesa para que os trabalhos fossem iniciados, mas isso só ficou no campo das ideias, isso não foi colocado em prática, mas segue aí essa discussão entre base e oposição, e já a gente vai acompanhar o que o Lindbergh Farias está falando, quais serão os próximos passos, que a base tem muito interesse, não só de tirar a oposição das mesas daqui da Câmara e do Senado, como principalmente votar essa questão do imposto de renda, que é uma pauta positiva para o governo e é uma das promessas de campanha do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Combinado. Rafael Procópio, então, volta com mais informações de Brasília a qualquer momento. E daqui a pouco no Entre Nós, o líder da oposição, Rogério Marinho, também vai falar sobre qual que é essa posição que a oposição tem neste momento, o que eles requerem para conseguir dar andamento às pautas no Congresso Nacional, para a gente saber a temperatura também do lado da oposição. Agora, 3h17.